Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores do CMTO News. Me chamo Maria Luísa, sou da 239 e hoje estou aqui para falar sobre a ISO, Organização Internacional para a Padronização. E nada mais justo do que chamar uma pessoa que entende desse assunto. Estou aqui com o professor Maicon Guerra. Por favor, professor, se apresente para o nosso público. Sou Maicon Guerra, eu trabalho com educação já há quase 30 anos. Eu sou biólogo, sou administrador, tenho pós-graduação em gestão de processos e projetos, sou auditor interno da ISO, sou especializado em genética, né? Basicamente esse é, é o resumo do meu currículo. Professor, já que a gente já entrou nesse tema, né, eu queria que o senhor explicasse para o nosso público o que é a ISO. A ISO é uma organização internacional, como o próprio nome já diz, né? International Standardization of Organization. Ela é uma instituição sem fins lucrativos que foi fundamentada em 47, nos Estados Unidos da Inglaterra, e aí em 49 ela foi sediada em Genebra, na Suíça. O objetivo da ISO no pós-guerra, basicamente, era regimentar as melhores práticas de qualidade, né, em vários setores, qualidade de processos, na verdade, de vários âmbitos de serviços e produtos, para que atendesse a expectativa da qualidade ou da necessidade do cliente. Ótimo. E o senhor pode explicar para a gente por que o CMTO foi escolhido para ser a escola pioneira para a implantação da ISO? Sim. Houve uma reunião entre o grupo que trabalha, né, com a gestão das escolas, do ensino da polícia, e aí eles viam a necessidade de implementar algum sistema que padronizasse e guardasse informações. Como o nosso atual comandante, ele já foi diretor, quando ele voltou a ser diretor, ele falou, caramba, cadê as informações que eu deixei aqui? Cadê toda a documentação? Cadê os processos que foram já determinados? E não tinha mais nada, né? Se perdeu ao longo do tempo. As coisas se perdem porque pessoas vão e vêm, porque as cabeças mudam, a gerência muda, né? Mas quando você pega uma sistemática, um sistema, uma linha de trabalho que você consegue regimentar as informações e guardá-las de uma certa Uhum. maneira, né? A ISO vem para trazer isso, para que a gente possa padronizar e guardar essas informações, né? As informações elas devem ter rastreabilidade, ou seja, quem fez, como faz, aonde fez, né? Para que eu possa buscar o histórico daquelas coisas que foram as boas práticas que foram aplicadas. É muito importante porque isso é com tudo, na verdade. Para tudo que a gente tem que entender, como fala, para a gente entender o presente, a gente precisa do passado. Então, a gente, se tem esse histórico, é maravilhoso para a gente cuidar das coisas que estão agora. Não é à toa que história é para isso, né? É, exatamente. E, professor, a ISO, esse projeto, ele pode contribuir ou, tipo, atrapalhar em alguma coisa na atuação dos professores e funcionários? A visão de uma pessoa que pensa dessa maneira é muito reducionista, É, entende? realmente. É uma visão muito sem ter estudado, sem ter lido. Não estou falando que veio essa informação de tais pessoas, ou não sei qual é o âmbito dessa sua pergunta em si, Hum. mas eu diria que quem tem certas dúvidas deve buscar informações. A ISO é simplesmente um padrão internacional de qualidade. Se eu disser isso para você, eu acho que já responde Uhum. 90% do que você tenha de dúvida, né? Mas basicamente é isso. Não vem atrapalhar em nada, ela vem, pelo contrário, facilitar os processos, né? Eu tenho essa expertise desse trabalho já há muitos anos. O começo é muito laboroso, é muito trabalhoso. Até você criar um clima organizacional e uma cultura intelectual disso demora, é natural. Já passei por isso várias vezes. Sim. Então as pessoas vão começar a entender que ao regimentar as ideias da ISO, o trabalho realmente ele é maior no início, mas no final vai se transformar em prática, vai se transformar em algo, em um processo diário, algo que vai ser facilitador. O Uhum. grande objetivo, na verdade, é trabalhar com vocês, é o processo de ensino-aprendizagem. Aqui a preocupação não é o professor, a preocupação não é a prova que vai sair, não, como que o aluno vai ver isso, como é que o aluno vai receber isso e como é que ele vai sair disso, né? Mas para que eu tenha isso, é óbvio que eu preciso de diversos atores, e um desses atores é o professor, né? Eu acho que é muito interessante porque esse sistema hoje em dia nosso educacional mostra que o estudante é o protagonista. Eu acho muito importante esse tipo de projeto que traz isso, que como você falou, ajuda muito na aprendizagem do aluno, porque é o aluno. No fim, tudo é o aluno no fim. Que nem a minha avó Certamente. sempre falava, quem faz a escola sempre é o aluno.
não é professor, não é, somos nós que fazemos a escola. Porque no fim o militar é esse, né? A nossa vibração que mostra tudo. Já indagando esse negócio sobre atrapalhar ou não, a ISO pode substituir funcionários daqui? A ISO não tem intenção nenhuma de substituição de ninguém. Quem faz isso é a gestão. A ISO ela vai lá e coloca, olha, o sistema tem que ser feito dessa maneira. Sistemas são processos, processos são pessoas, pessoas e metodologias e materiais, né? Então, se eu não tenho um computador, eu preciso arregimentar um computador. Se aquele computador é um computador que não está com a qualificação para eu usá-lo, eu vou usar um CorelDRAW, um Photoshop. Se o meu computador é um 266, 256, 236, não vai funcionar. Eu preciso de uma qualificação para aquele, né, de software, de hardware. E o professor é a mesma coisa, né? Só que não é a ISO que vai chegar aqui e falar assim, aquele professor, aquele outro professor, né? Não é essa a questão. A ISO ela faz uma análise qualitativa do que tem de cenário e entrega para a gestão, né? E a gestão decide o que faz. Se a gestão pega e fala o seguinte, vou manter o meu quadro, a ISO vai trabalhar com o quadro que tem. Se a gestão fala, bom, segundo essa análise que foi feita, por isso tem uma análise criteriosa, são estudos metodológicos, qualitativos e quantitativos que dizem, né, a qualidade de cada um. Quem é o Michael? Que qualidade ele tem? E sabe quem é que diz prioritariamente qual é a qualidade? É o aluno. Vamos supor que a escola é sua. Você tem um professor. Sim. De 1000 alunos, 900 dias que aquele professor não está condizente. Você mantém como gestão? Não. É só isso. Quem tira ou coloca professor é o próprio professor com a qualidade dele. Sim. Então não me venha com essa falácia, com essa conversinha superficial de uma pessoa que não entendeu nada e falar para mim o seguinte, vai tirar ou não vai tirar. Esse é o gestor, pô. Vamos aumentar a régua aqui, vamos ser maduros. É que nem diz, né? Quem não deve, não teme. Não deve, não teme, cara. Eu não tenho medo de dar aula em lugar nenhum e falar assim, agora pode ir lá e faz uma análise do Michael. Pergunte para cada aluno qual é a qualidade. Se tiver aluno que fala assim, se mais da metade fala, é óbvio que, vamos supor que de 1000 alunos, se você tenha 100 alunos que vão falar que não gostou de você, é natural, é natural. Mas eu estou falando de um número grande. Imagina mais de 30%, 40% falando de um professor. Esse estudo ainda não foi feito. Agora, quando essa frase foi ventilada, tem 2 vieses. Primeiro viés, a ISO analisa e entrega informação à gestão. Segundo viés, estamos num período que acabou de acontecer um concurso. É óbvio que pessoas serão trocadas. Alguém aqui é infantil? Bom, mais uma pergunta para a gente finalizar o nosso tópico de perguntas é: como que a ISO vai contribuir na aprendizagem do aluno CMTO? Cara, esse é o cerne. Esse é o ponto principal, né? Porque, veja bem, quando você sistematiza o modelo de aula, o modelo de currículo, né, quando você sistematiza a maneira em que o pedagogo, o coordenador, vai lidar com as questões de ensino-aprendizagem, quando você padroniza processos, né, porque hoje o que a gente tem basicamente, eu não estou dizendo aqui no CMTO, estou falando de instituições, inclusive particulares, né? Você tem, às vezes, professores trabalhando de cada jeito, você não tem uma unidade, né, uma unidade de um sistema. Né? Às vezes, o problema acaba vindo do próprio sistema que não foi definido. Né? Não estou dizendo que eu quero engessar um professor para dar aula aqui engessadinho. Professor, você tem que dar aula assim, 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 assado. Não, mas tem que ter um padrão. É isso, né? Então a ISO vem para padronizar. Não é à toa que a palavra ISO, do grego, significa padrão. Né? Padrão pela busca da qualidade. Para eu ter qualidade, eu preciso de alguém que consiga fornecer. É onde entra o professor. Eu preciso de uma metodologia que possa fornecer. É onde entra a ISO explicando como, ou auxiliando como o professor tem que atuar. É só isso, né? Ninguém tem que ter receio sobre, caramba, agora vou implementar a ISO. As pessoas têm medo do que não conhece. Né? A pior ignorância... Pois é, porque não sabe, não estudou nada. Como é que eu, Maicon, vou deixar, sendo professor, eu não sei o que é uma ISO 21001? Porque, na verdade, a ISO tem várias segmentações. 14001 é ambiental, 25.000, se não me engano, é de alimentos ou é de informação, bom que seja. 9001, qualidade total empresa. Sim. Então, eu sendo professor educador, eu tenho que conhecer todos os vértices, né, todas as informações, todos os pilares de qualidade. Né? Repito, e falo assim, sem nenhuma demagogia. O professor ele tem que estar empautado nas melhores práticas.
E quais são as melhores práticas? Aonde buscar? Eu estou dando uma, ISO. Eu tenho várias outras. Uma das minhas qualificações é no PMI, que é um sistema de gestão de projetos. Eu também sou qualificado no PMI. Então, eu consigo construir, desenvolver qualquer tipo de processo e projeto. Então, eu pego isso e auxilio com a ISO. Então, eu aconselho professores, coordenadores, diretores, o mundo da educação, né, que busquem informações sobre o que é a ISO. Nós ainda não começamos a implementar. Existe todo um processo burocrático por trás disso, existe todo um alinhamento político, né? Não é à toa que nós estamos na fase chamada de fase zero. Essa é a fase de alinhamento entre expectativas. É a primeira atividade que a ISO pede de mim. Faça um BSC. BSC é Balance Scorecard. É um planejamento onde você vê as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades que a instituição tem. Fizemos esse levantamento. Vou te dar um exemplo só. Um dos levantamentos que a gente fez em ameaça é que as nossas salas não têm internet funcional, por enquanto, não tem data show e não tem computador. Eu sou um professor que eu gosto de chegar lá, eu ligo o meu computador e só coloco imagem, e vou dando aula. Eu não tenho isso aqui. Eu falei, professor, se eu quero, falei para o diretor, se nós queremos uma escola antenada, com Google for Education, que a gente vai trazer para o ano que vem, o Google for Education, nem falei nisso aqui, mas tudo bem. Olha aí, alunos. Nós precisamos de salas estruturadas. Ele falou, pode contar que a gente vai estruturar. Então, ano que vem, né, ele que me perdoe, mas já estou falando aqui, né? Informação de última hora, spoiler, só aqui no Semiónio. O diretor falou, pode contar então, Mike, que a gente vai colocar em todas as salas. Então a ideia é essa, porque tem os materiais, tem, né? Agora é só uma questão de instalação. Mas isso é só uma linhazinha, é um pontinho, né? Um dos grandes problemas que nós temos é essa rotatividade de direção. Então, eu estou numa fase, hoje de manhã, eu estava no comando geral, estava conversando com o comandante geral, né? Então, em uma outra reunião com o comandante geral, eu falei, comandante geral, aqui um dos problemas que nós identificamos é a rotatividade. Tem como o senhor deixar o diretor esse período para a implementação da ISO? Ele falou, pode fazer um termo de cooperação, e aí nós assinamos. É isso, é a fase zero, né? Nós não tivemos ainda o ponto de explicar para os professores e alunos o que é a ISO. Então só está todo mundo ventilando, todo mundo aí meio que, né, o que está acontecendo? Acho que não acha. Exato, não faça questionamento que você não entende. Professor, então, entrando nesse mérito de gestão e tudo mais, a gente queria saber o que muda para o aluno e o que muda para a gestão. Exatamente isso, os dois focos aí, né, a gestão e o aluno. A gestão para o aluno, porque a gestão só existe quando tem um processo fim. Nosso processo fim é a educação, né? Todos esses atores, professor, coordenador, são atores, e o próprio diretor, são atores em prol do processo pedagógico, ensino-aprendizagem, né? O que eu vejo de principal para a gestão são dois pilares, né? Na verdade, a ISO tem 8 pilares de trabalho, mas 2 aqui são muito importantes, né, do ponto de vista do gestor, de ele ter a certeza que todo o processo que está acontecendo na empresa, ele é mapeado, ele tem um fluxo, ele é determinado, ou seja, toda abordagem é por processo, né? Se você tem o step by step, o passo a passo que a pessoa tem que dar, você sabe onde a pessoa erra. A gente não está aqui para buscar erros, não é isso, mas eu preciso corrigi-los, né? As coisas precisam de responsáveis, né? Precisam de chefes de setores, de responsáveis por setores, responsáveis por processos, para que você possa cobrar daquilo, né? Assim como o professor entra nesse viés também, né? E a outra questão, ou seja, uma é a abordagem por processo e a outra questão é a tomada de decisão com fatos, né? Fatídica, ou seja, onde o gestor ele tem informações reais, no momento correto, e ele pode tomar a melhor decisão. É essa a visão. Ótimo, muito obrigada, professor. Agora a gente vai para as perguntas mais pessoais, assim, porque os alunos eles são bem curiosos. Né? Pode perguntar. A gente gostaria de saber, quanto tempo o senhor estuda biologia? Se desde pequeno você falou assim, não, eu vou estudar isso aqui porque eu gosto. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca fui aluno nota 10. Ixi, dizem que a Albert Einstein também não era. Eu nunca fui aluno nota 10, eu nunca... Na verdade, a minha vida foi muito eu costumo brincar até na sala, foi muito born to be wise, sabe? Muito... muito rock and roll, mas... Eita, mas até que eu casei tarde, né? Casei com quase 40 já.
Peraí! Não, vou perguntar isso não, eu já falei. Tenho quase 50, pode falar. Olha, gente. Mas é tá em isso. forma, hein, professor? Obrigado. Mas aí eu estudei biologia quando eu resolvi entrar na faculdade mesmo, mas uma coisa que eu sempre deixo claro para os alunos. Eu tenho um arrependimento profundo, mas profundo, de não ter aproveitado o meu ensino médio como eu queria aproveitar. Se hoje eu escrevo bem, falo bem, faço uma boa redação, tenho uma boa escrita, é porque eu busquei depois. Mas foi culpa minha não ter estudado antes, né? Eu falo que é um erro gravíssimo, né, do aluno não perceber, mas na verdade é porque não tem como perceber, né? Porque não viveu ainda, não tem essa experiência. Só quando eu tive mais de meus 30 anos que eu fui lá perceber que eu estava falhando, né? Mas aí que eu fui estudar de verdade. Então, enquanto puderem aproveitar, aproveitem, né? Se eu não me, só uma coisinha, se eu não me engano, foi... Eu não me lembro agora se foi Cora Coralina que falou, né? Que a juventude é desperdiçada nos jovens, né? Professor de literatura aí que me perdoem se eu errei, mas qual o sentido disso? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já escutou uma vez assim, um pai, um avô, sei lá, falar, caramba, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu era milionário. Eu digo certeza para vocês, eu era bilionário. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com 17 anos, e trazendo a minha vida ali alinhada. Né? Vocês que estão aqui, estou vendo vocês aqui trabalhando aqui nesse projeto, vocês já são diferenciados. Tá? Já estão alinhados a alguma coisa. Parabéns para vocês já. Né? Mas respondendo logo a fundo a sua pergunta, eu comecei a estudar de fato na faculdade. De fato. Mas eu passei muito novo, 16 anos, eu acho que eu fui pouco orientado. Né? Hoje era para eu ser uma outra coisa. É para isso que a ISO está aí, para trazer qualidade para gente. Mas é exatamente isso, né? E o senhor está gostando do nosso colégio? Como está sendo? Quando o senhor entrou aqui, o senhor levou um choque? Como foi? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, né? Eu sempre estive ali perto da gestão. Apesar de ter esse viés militar, né? Eu posso falar pelo menos pela pessoa, das duas pessoas que estão próximas a mim, do ponto de vista dos militares, que é a capitã Nicéia e o tenente-coronel Rafael. Eles são muito amorosos. E eu não estou falando aqui demagogicamente. Eu acho que todos vocês que estão me escutando agora, sabem, eu não sou demagógico. Pelo contrário, eu sou muito bruto e porrada. Se fosse ruim, eu nem estaria aqui. Né? Mas eu fui muito abraçado por essas pessoas. Né? Quando eu trouxe o projeto e ele viu a necessidade disso, ele falou, porque na verdade foi um conjunto ali, nós dois definindo essa necessidade, que partiu daquilo que eu comentei com você, da necessidade de arregimentar as informações e nunca mais se perdê-las, né? Porque tudo isso é dinheiro. Perder informação é dinheiro perdido, né? E aí, fui muito abraçado. Não, professor, precisamos de você aqui, vamos organizar. Né? E quando você escuta algo do gênero de, né, caramba, que legal, precisamos disso aqui, você fica bem também, né? Porque nem tudo é dinheiro. Sim. Boa parte, mas nem tudo. Agora a pergunta que vale milhões. Ué? Que todos os alunos querem saber. O senhor vai continuar dando biologia pra gente? Porque, ó, gente... É assim, o pessoal tava falando, em uma aula o homem conseguiu falar de química, biologia, história, sociologia, tudo em uma aula só. Agora os alunos querem saber, você vai continuar dando aula pra gente? Não vou continuar dando aula. Mas assim, eu tenho pelo menos uma parceria com o coronel solicitou, né? Que aulões eu entrasse, né? Mas sabe o que é bom disso tudo? Né? Sem falsa modéstia, né? São muitos anos de sala de aula. E eu trabalhei sempre em cursinhos voltados para medicina, trabalhei aqui no Interação, trabalhei em vários outros cursinhos, Dom Bosco, Global, não que isso seja algum mérito, não é isso, mas que eu tenho uma expertise de trazer esse viés pedagógico para a instituição, né, de auxiliar meus colegas professores. Mas eu também não estou dizendo que os professores precisam disso aqui, não é, porque nós temos muitos professores com boa qualificação, isso aí eu tenho certeza. E muitos aqui são amigos meus, né, desse ponto. Então, às vezes, o cansaço do sistema deixa o professor um pouco triste, desanimado, né? Então, a ISO vem para melhorar isso, ao contrário do que as pessoas pensam que é burocrático, não é, né? Imagine que tem o dia a dia aqui de trabalho das pessoas que estão aqui dentro. Sim. E tem aqui a implementação da ISO. Vai ser trabalhoso, porque vai haver uma interseção. Até que isso se separe. Né? Eu costumo brincar, não é uma frase minha, é de um administrador, que as pessoas acham que trabalham muito, mas vivem trabalhando apagando fogueira, né? Resolvendo coisas do dia a dia e acham trabalhando. Não estou dizendo que é o caso aqui, porque eu não fiz uma análise profunda. Né? Uma das minhas funções é vir e fazer essa análise profunda. Mas a gente veio para tentar desmistificar que é burocrático,
implementar um clima organizacional e uma mentalidade, que é o ponto principal, de que isso é funcional. É isso. Ô, professor, você tem alguma mensagem para dizer para o nosso público? Eu acho que eu vou reforçar aquilo que eu falei, né? Reforçar a ideia de que aproveitem esse momento, né? Não fiquem arrependidos. A única coisa que eu não sou arrependido da minha vida, de ter feito tanta cagada, que eu fiz cagada pra caralho, né? Pode colocar o caralho também aí, né? Fiz cagada pra porra mesmo, cara. Foi porque tudo que eu fiz de problema trouxe pra minha esposa e pra minha filha. Só. Mas o resto eu me arrependo. Inclusive, Né? o professor, desculpa, professor, só te cortando, dizendo, ele contou uma história que a filha dele estava aprendendo aprendendo a falar palavrões por causa dele, e ele E eu tô ficou, parando com eita, isso. e agora? Tô Mas, parando de xingar também por causa dela. Então, assim, eu vi que deixar alguns conselhos para trás, ou deixar de ter feito o que eu deveria ter feito na época correta, me trouxe prejuízo. E o que você tem que fazer agora? Né? Estudar de fato. Né? Aprender essas ferramentas, português, matemática, né? Biologia. É importante, gente. Eu digo para vocês sem aquele viés de professor, sabe? Aquela coisa, você tem que estudar. Mas uma coisa que eu vi aqui na instituição, poucos, estou sendo bem sincero, poucos alunos, já que eu falei de professor, de coordenador, de ISO, não sei o quê, vou falar agora de alunos. Foi excelente eu ter entrado esse último mês em sala de aula para perceber que boa parte de vocês, alunos, não estão com a mentalidade correta e com o comportamento correto frente ao que você deveria ser, um aluno do colégio militar. Quanto tem anotado no seu caderno de aula do professor? Quantas horas por dia efetivamente você estuda? Como é o seu estudo orientado aqui na instituição? Qual é o valor que você dá de fato ao teu professor? Fica aí a indagação. só complementando o que o senhor disse. Gagueja você agora. Só complementando o que o senhor disse, Uhum. é que a gente está em um sistema, a gente também, nós Uhum. alunos, que a gente, às vezes, a gente estuda mais pela obrigação e não pelo que a gente quer. Não assim, eu preciso fazer isso porque minha família tem essa pressão, eu preciso passar na faculdade. E não porque a gente quer, não porque eu quero estudar para passar na faculdade que eu sonhei. Não, a gente faz isso porque a gente tem algo a mais atrás que assim tá colocando aquela pressão na gente. E não devia ser assim. Não devia, porque o estudo devia partir da gente. Tipo assim, olha, eu gostei muito daquela matéria, por exemplo, pegar uma aula do professor Marco. Nossa, eu gostei demais. Vou chegar na minha casa, vou revisar para entender mais sobre aquele assunto, porque que nem eu já comentei várias vezes, o professor está aqui para abrir caminhos para a gente. Ele não está aqui para deixar ali, pronto, é isso aqui. Não, ele está ali para abrir caminhos, mas a atitude parte da gente. A gente chega em casa, a gente, não, lembrei daquele assunto, vou estudar agora, porque na prova, a prova não vai provar o que você realmente sabe, o que você sabe é só você, entendeu? É isso. Não gaguejei, viu? Não. Obrigada, Eu que professor. Muito agradeço. obrigada a vocês que assistiram até aqui. Senhor, É isso. não tenho nem palavras para descrever essa entrevista, foi maravilhosa. Muito obrigada. Eu que E é agradeço isso aí. vocês. Tchau, gente. Tchau.
na verdade, é trabalhar com vocês. É o processo de ensino-aprendizagem. Aqui a preocupação não é o professor, a preocupação não é a prova que vai sair. Não, como que o aluno vai ver isso, como é que o aluno vai receber isso e como é que ele vai sair disso, né? Mas para que eu tenha isso, é óbvio que eu preciso de diversos atores. E um desses atores é o professor, né? Eu acho que é muito interessante porque esse sistema hoje em dia nosso educacional mostra que o estudante é o protagonista. Eu acho muito importante esse tipo de projeto que traz isso, que como você falou, ajuda muito na aprendizagem do aluno, porque é o aluno. No fim, tudo é o aluno no fim. Que nem a minha avó Certamente. sempre falava, quem faz a escola sempre é o aluno. Não é professor, não é, somos nós que fazemos a escola. Porque, no fim, o militar é isso, né? A nossa vibração que mostra tudo. Já indagando esse negócio sobre atrapalhar ou não, a ISO pode substituir funcionários daqui? A ISO não tem intenção nenhuma de substituição de ninguém. Quem faz isso é a gestão. A ISO ela vai lá e coloca, olha, o sistema tem que ser feito dessa maneira. Sistemas são processos, processos são pessoas, pessoas e metodologias e materiais, né? Então, se eu não tenho um computador, eu preciso arregimentar um computador. Se aquele computador é um computador que não está com a qualificação para eu usá-lo, eu vou usar um CorelDRAW, um Photoshop. Se o meu computador é um 266, 256, 236, ele não vai funcionar. Eu preciso de uma qualificação para aquele, né, de software, de hardware. E o professor é a mesma coisa, né? Só que não é a ISO que vai chegar aqui e falar assim, aquele professor, aquele outro professor, né? Não é essa a questão. A ISO ela faz uma análise qualitativa do que tem de cenário e entrega para a gestão, né? E a gestão decide o que faz. Se a gestão pega e fala o seguinte, vou manter o meu quadro, a ISO vai trabalhar com o quadro que tem. Se a gestão fala, bom, segundo essa análise que foi feita, por isso tem uma análise criteriosa, são estudos metodológicos, qualitativos e quantitativos que dizem, né, a qualidade de cada um. Quem é o Michael? Que qualidade ele tem? E sabe quem é que diz prioritariamente qual é a qualidade? É o aluno. Vamos supor que a escola é sua. Você tem um professor. Sim. De 1.000 alunos, 900 dias que aquele professor não está condizente. Você mantém como gestão? Não. É só isso. Quem tira ou coloca o professor é o próprio professor com a qualidade dele. Sim. Então não me venha com essa falácia, com essa conversinha superficial de uma pessoa que não entendeu nada e falar para mim o seguinte, vai tirar ou não vai tirar. Esse é o gestor, pô. Vamos aumentar a régua aqui, vamos ser maduros? É que nem diz, né? Quem não deve, não teme. Não deve, não teme, cara. Eu não tenho medo de dar aula em lugar nenhum.